Todos capazes de cima, amém? Glória a Jesus. Irmão, nós vamos correr um pouquinho aqui, porque a gente precisa falar. Quero já agradecer o convite, agradecer esse privilégio de estar falando de Jesus. Amém? Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Lucas, capítulo 7, 36 em diante. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Amém? Eu vou correr aqui um pouquinho. Diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa de fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele está à mesa em casa de fariseu, levou-se um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com a lágrima e enxugava-los com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés, ungia-lhe-os com unguento. E quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus, disse a Simeão: uma coisa te tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um dele devia 500 denários e outro 50. Então ele, não tendo com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, agora, qual deles amará mais? E Simeão respondendo disse: Senhor, tenho para mim que aquele que mais perdoou. E ele disse-lhe: julgasses bem. 44, para você estar sentado no glória. E voltando-se para a mulher, disse: Simeão, vê tu esta mulher? Eu entrei na tua casa e tu não me destes água para os meus pés, mas ela regou-lhe os meus pés com uma lágrima e enxuga com os seus cabelos. Não me destes os óculos, mas desde que entrou, não tem cessado de me beijar aos pés. Não ungiste a minha cabeça, mas ela ungiu-me dos pés até a cabeça com unguento. Por isso te digo que muitos são perdoados seus pecados, porquanto muito amou. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. É culto das mulheres. Eu quero dizer a importância da mulher no reino do Senhor. Antes de entrar nesta palavra, eu quero dizer para as mulheres nesta noite: se sinta importante, se sinta útil. Você é útil para o reino do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava sendo crucificado, quem estava lá eram as mulheres. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo interrogado, dentro ali daquele cenário, quem estava lá fora? As mulheres estavam esperando o julgamento de Jesus. Quando Jesus saiu de dentro do julgamento, que foi para o próximo julgamento, que passou da mão de Herodes para a mão de Pilato para a mão de Herodes, quem estava a guardar? As mulheres. Não, vocês mulheres não estão entendendo o que eu estou dizendo aqui. A Bíblia diz que o Senhor vai escolher 12 homens e não escolhe nenhuma mulher como discípula, certo? Não tem destaque, não tem nome de discípula, mas a atitude mostra que ela tinha muito mais atitude de discípula do que foi nomeado como discípulo. Eu estou pregando para mulheres aqui nesta noite: volte a acreditar no seu chamado, volte a acreditar no seu ministério, aleluia. Não importa se você não tem uma carteirinha, não importa se você não tem um crachá, o importante é a atitude que revela quem você é na casa do Senhor.
A Bíblia diz aqui, aleluia, o único discípulo que foi um pouquinho mais ousado, mas viu que ia sobrar para ele foi João, aquele que deitava no peito de Jesus, aquele que era íntimo de Jesus, aquele que não se atrasava para nenhuma reunião, aquele que nunca se alterava, aquele que sempre concordava. Mas quando Jesus subiu no Calvário, nem João, que era discípulo amado, nem João que deitava no peito dele, nem João que era íntimo dele, estava no Calvário, mas no Calvário estavam as mulheres chorando, estavam as mulheres aguardando. A Bíblia diz que Jesus ia morrer meio-dia, 6 horas, o seu corpo é tirado de lá. Quem está lá até agora? As mulheres aguardando o corpo morto de Jesus. Ei, mulheres, o discípulo não participou de nenhuma fase que Jesus passou. A pior fase que ele precisou, o discípulo fugiram, o discípulo tiveram medo. Ei, sabe, a Bíblia vai dizer que quando Pedro vai dizer para Jesus: eu vou contigo até a morte, mestre, eu vou contigo na prisão, mestre. Aí quando chegou a hora da prisão, não tinha Pedro, não tinha Tiago, não tinha João, mas tinha Maria Madalena, aleluia, tinha Joana, tinha Cláudia, estava todo mundo lá. Como é que a mulher não tem importância? Como é que Jesus vai paralisar o ministério da mulher? Como é que eu e você não temos importância para ser vaso da mão dele? A Bíblia vai dizer que só as mulheres viram aonde Jesus foi colocado. A Bíblia vai dizer que quando passa o dia de fazer o balsamento do corpo, mesmo que Nicodemos e José já tinha comprado peçaria, já tinha comprado perfume, já tinha reservado tudo para o corpo de Jesus, para o sepulcro, mas as mulheres disseram assim: ó, deixa eu servir a última vez, deixa eu fazer o último ato de agradecimento a última vez, ainda que Jesus já tinha recebido o melhor. A Bíblia diz que esses 2 homens vão gastar 500 denários, aquelas mulheres mesmo assim, vai de manhã, acorda bem cedo para comprar perfume, para perfumar o corpo de Jesus. Sabe o que elas estão dizendo para mim e para você nessa noite, mulheres de Deus? Ei, o Senhor precisa do toque feminino, o Senhor precisa, aleluia, do toque feminino no reino. A Bíblia diz que quando elas vão lá para fazer esse ato, aquelas mulheres vão conversando no meio do caminho. Eu vou entrar aqui, mas eu quero que você entenda a sua importância, porque quando eu começar a pregar aqui, eu preciso saber que tem mulheres aqui que já não vai mais se diminuir. Vai ter mulheres aqui que não vai mais ficar se sentindo uma coitadinha. Jesus não chamou ninguém como coitadinha aqui, aleluias. A Bíblia diz que vai elas conversando, dizendo: ó, não tem nenhum discípulo para tirar pedra, não podemos chamar nenhum homem para tirar pedra, a gente vai fazer esse ato pela última vez, nós vamos servir ele pela última vez, mas quem que vai tirar pedra? Como é que vai ser removida a pedra? A pedra não era empecilho, a pedra não era o problema é que elas queriam servir a última vez. Ei, você que veio aqui nesse culto, é o último dia de março, já foi decretado aí que março é o mês da mulher, e eu vim dizer para você que nós não precisamos só do mês de março para se sentir importante. O nosso mês, o nosso dia é importante todos os dias que nós abrimos os olhos e continuamos a servir ao Senhor. A Bíblia diz que quando elas vão chegar lá, a pedra que era o empecilho, a pedra que era a preocupação daquelas mulheres, a pedra já foi removida. E quando a pedra é removida, elas têm acesso livre para entrar. E quando elas entram, o corpo de Jesus já não está mais lá. E aí a preocupação que ele aumenta. Cadê o corpo de Jesus? Só que o anjo que estava sentado na pedra do lado direito vai dizer para aquelas mulheres: ei, não chores.
Porque quem vocês procuram já não está mais aqui, mas também morto não está. Ele vive, ele vive. Ei, querido, aleluia. Os discípulos não tiveram a oportunidade de ver a tumba vazia, mas aquelas mulheres tiveram a oportunidade de ver a tumba vazia, aleluia. Deus nessa noite está dizendo: eu vou chamar mulheres com visão para o reino, eu vou revelar minha glória para mulheres aqui nesta noite, mulheres de compromisso, mulheres de atitude, mulheres que não querem viver na mesmice. Se prepara, porque Deus vai se revelar para você ainda hoje, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que então aquele anjo vai dizer: olha, não se preocupa com o que acabou de acontecer. Sabe por quê? Porque o cenário era o anjo sentado em cima da pedra, os soldados que guardavam o túmulo de Jesus mortos. O anjo não estava lá, querido, porque Jesus não podia sair do túmulo. Você está entendendo? O anjo não estava lá porque a pedra era impedimento para Jesus passar, não. O meu Deus, o teu Deus, ele atravessa a parede. Ele cria a parede. Então o anjo foi lá para ajudar, porque ele não precisa de alta ajuda. O anjo só foi lá para anunciar a sua ressurreição. Ei, nesta noite, o teu caso não é para anjo. O teu caso não é para anjo. O anjo foi classificado para nos servir. Mas o teu problema hoje é com o Senhor. Ele manda dizer: eu já ressuscitei. Eu já ressuscitei. Porque chora. Porque chora, porque estão abatidos. Eu já ressuscitei, diz o Senhor. A primeira mensagem vem da boca de quem? Das mulheres. Mas sabe o que é interessante? Quando vem de mulheres, se ela não conhece muito Bíblia, não é aceitável. Se a mulher não tiver, muitas vezes a gente, mulheres, estamos tendo dificuldade para pregar, para profetizar, porque se nós não tivermos um português bonito, não dá para falar, ninguém quer ouvir. Sabe o que eu quero te dizer? Aquela mulher, quando vai chegar até o discípulo, por que o Senhor vai dizer assim, ó, diz a Pedro? Por que o Senhor vai colocar Pedro em primeiro lugar na mensagem? Porque Pedro foi o primeiro que diz: eu vou contigo até o fim. Eu sou eu te amo, eu pode contar comigo. Mas quando chegou na hora de contar, ele sumiu. Aquela pessoa que se acha grande, mas na hora de mostrar ser grande, foi pequeno demais. Você está entendendo? Aí por que o Senhor vai dizer, ó, você vai dizer para ele que eu estou vivo. Quando ele vai escutar esta palavra, em vez de ele dizer graças a Deus se cumpriu o que ele disse para nós, não. Sabe o que ele vai dizer? Não pode ser, não é real, não pode ser a mesma tumba. Sabe por quê, querido? Quando a pessoa não vê, quando a pessoa não crê, quando você vai contar, é difícil ela engolir. Só quem acredita é quem vê, só quem acredita é quem experimenta. Mas aquelas mulheres estavam falando de algo que acabou de experimentar. O túmulo estava vazio e não era qualquer túmulo, era o túmulo de Jesus. A promessa se cumpriu, que ele morreria, mas ia ressuscitar, aleluia. Deu para entrar na mensagem? Tem importância ou não tem importância você no reino? Vai parar de achar que não tem um espacinho para você para trabalhar aqui no reino? Vai parar de colocar desculpa? Porque aquelas mulheres vão anunciar para os homens. É a primeira vez que o discípulo tem que sentar para ouvir da boca das mulheres a mensagem mais reveladora, a mensagem mais profunda, que foi a ressurreição. Olha o que o Senhor está querendo fazer com você, comigo. É da tua boca, mulher, que você se acha fraca, que vai sair a melhor revelação. Quando você abrir a boca, não vai ser boca humana, não vai ser palavras humanas, vai ser palavra vida da boca de Deus, que vai sair dentro da sua boca desta noite. E voltando aqui, a Bíblia diz que Jesus foi convidado para um jantar.
E a Bíblia diz que esse jantar dos fariseus, fariseu era aquele grupo, irmão, que fazia parte do povo judeu, mas era um povo classificado e separado, porque eles eram pessoas que cumpriam a lei. Tudo era na lei, nada passava aos olhos deles se não fosse na lei. Eram homens que estudavam muito, como diz a palavra, o estudar enfada, entendeu? Muito conhecimento demais sem o Espírito de Deus não é nada. E esses homens eram assim: se alguém pecasse, eles queriam que a lei cumprisse. Se alguém quebrasse a lei, eles iam atrás para punir aquelas pessoas. Então por isso que eles eram classificados como fariseu. Só que Jesus, que quebra protocolo, Jesus que não faz acepção de pessoa, Jesus que qualquer ambiente que chama ele, ele vai. Ele só não vai se você não chama, mas se você chama, ele diz: eu sou bem-vindo, estou chegando aí. A Bíblia diz que era um jantar. Pela primeira vez alguém vai fazer um banquete para Jesus. Pela primeira vez Jesus vai entrar em um convite totalmente social, não tinha nada a ver com o espiritual. O convite não era para expulsar demônio, o convite não era para curar ninguém naquela casa, o convite era para poder discutir conhecimento de Bíblia. Ali o jantar era sobre quem sabia mais, quem conhecia mais. Os fariseus estavam batendo no peito: vou fazer um jantar e vou ver até onde é o conhecimento desse Jesus que anda curando por aí. Aí Jesus falou: olha, eu não preciso mostrar quem eu sou, porque basta uma palavra minha e tudo acontece, e as leis são quebradas quando eu abro a minha boca. A Bíblia vai dizer que não tinha do melhor naquela mesa. A importância da igreja estar sentado na mesa. Sente-se à vontade na mesa do Senhor nesta noite. Tem uma mesa posta aqui. Não é mesa feita por homens e mulheres, mas essa mesa está estendida no meio dessa congregação e não falta nada nessa mesa. Puxa a cadeira, fica à vontade, ofereça o melhor e coma do melhor dessa mesa nesta noite. A Bíblia diz que, então, interessante, a mesa daquela época não era uma mesa da altura que nós temos em casa, era uma mesa que tinha que se assentar. Era uma mesa que você tinha que colocar os seus pés junto com os pés da outra pessoa. Então ficava um pouco meio desconfortável aquela mesa sendo baixa. E ou você sentava de uma forma que seu pé não encostasse no outro, ou você fazia a regra de encostar os pés no outro. A Bíblia diz que então está correndo tudo bem. O assunto ali ainda é sobre o cardápio da mesa. O assunto ali ainda é dizendo: está tudo bem aí com este prato, Jesus? Está tudo bem aí com os talheres? Está tudo bem aí a Nara Sépia com tudo que estão colocando no seu prato? A conversa ainda não era conversa espiritual. A conversa ainda não era conversa do céu. Ah, querido. E a conversa foi indo até que a Bíblia diz que uma mulher pecadora vai saber que Jesus está lá pertinho da sua casa. O convite não foi lançado para ela, mas ela não quis nem saber se ela ia estar sendo inconveniente. Ela diz: a oportunidade é essa, vou preparar o melhor, eu vou entrar nesse jantar sem convite ou com convite. Eu estou me se convidando, porque eu preciso ter com esse homem, eu preciso participar dessa mesa. Ela não estava querendo participar de mesa terrena, não era da comida que estava estendida naquela mesa, mas era do que estava sentado naquela mesa. Você não veio aqui nessa noite para comer qualquer coisa, você veio se alimentar, e do alimentar do que? Daquilo que veio do céu, porque a Bíblia diz que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Ele mesmo vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Ele mesmo vai dizer que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. É dessa comida que eu estou falando, é
falando, aleluia. A Bíblia diz que então, aquela mulher sai de casa, mas ela não sai com as mãos vazias. Ela diz: olha, a única coisa que eu tenho aqui, eu sou uma mulher pobre, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho joias, eu não tenho terreno, eu não tenho nada para colocar nos pés dele, mas eu tenho algo aqui que demorou muito para encher, porque as mulheres, eu estou falando assim, irmão, porque o tempo é muito curto, não sei se está podendo entender aí. Está dando para entender? As mulheres, quando ela chegava a 12 anos, ela tinha obrigação de comprar um odre. Ela tinha a obrigação de ter um vaso. E ela tinha que cuidar desse vaso. A mãe sempre dava para ela uma continha de dinheiro para que ela tivesse responsabilidade de encher esse vaso. E esse vaso era cheio de unguento. Era uma especiaria muito cara. Não dava para os pais falar assim: ó, toma isso aqui e já enche o vaso. Não. Sabe que eu estava entendendo que as mães davam de mês em mês, e conforme ia fazendo aniversário, para aquelas mulheres entender que casar é responsabilidade, se relacionar é responsabilidade, amar alguém é responsabilidade. É por isso que o vaso das moças não podia ser enchido depressa, porque tudo que você faz depressa, você não viu o resultado. Tudo que você faz depressa, você não viu o efeito daquilo. Tudo que você faz depressa não sai perfeito, não tem como sair perfeito, vai ficar algo para trás. Então as moças já eram regradas, já eram ensinadas a encher o seu vaso de alabastro. E nessa noite a igreja, como noiva que ainda não casamos com ele, somos noiva, como noiva cada um de nós temos um vaso de alabastro. E cada vez que passa um ano na casa do Senhor, que você continua adorando, com luta, sem luta, mas está aqui nos pés dele, sabe o que está acontecendo com o seu vaso? O seu vaso está se enchendo de unguento, de coisa cara, de coisa boa, de coisa pura, da aracémia, até que chegue o dia de se casar com ele. Então, querido, aquela mulher pegou e disse: a única coisa que eu tenho que já está cheio. Interessante que na vida da pecadora, o vaso não estava pela metade, o vaso não estava no começo, o vaso já estava cheio de unguento, porque não se dá nada para alguém completo, não se dá nada para alguém que não está bom, não se dá nada para alguém que não seja extraordinário. O que nós queremos que quando presenteamos alguém, que esse presente impacta, que esse presente abra sorriso, não é assim? Ela deu uma olhadinha para o vaso e diz: é você mesmo, eu já enchi meu vaso esperando casar, mas eu não vou casar não, eu vou selar o casamento com alguém que é mais importante do que com alguém de carne e osso. Ela pega o vaso de alabastro e sai em direção a um lugar que não foi chamada, mas o vaso está na mão. A esperança é que aquele vaso seja entregue àquele que ela vai se casar, aquele que ela vai se aliar, aquele que ela vai se arrepender, aquele que ela vai entregar a sua vida para ele. Quantos estão entendendo esta palavra? O noivo já está sentado aqui. Chegue mais, se aproxime, traga seu vaso de alabastro, porque ele está à sua espera. Diz a palavra que então quando ela chega, ela não chega dizendo: oi, cheguei. Não, ela chega. Interessante. Você acha que não tinha barreira para ela? Tinha. Você acha que a casa de fariseu não tinha soldado? Tinha. Você acha que aquele dia por Jesus estar ali não foi reforçado a segurança daquele lugar para não haver alvoroço? Porque a Bíblia diz que aonde Jesus estava a multidão ia. A multidão não queria nem saber. Era Jesus chegou, meu Deus, quando ia ver,
Já tinha uma multidão aguardando ele. Então tinha muita segurança ali. Mas sabe por que aquela mulher não é jogada para trás? Sabe por que ninguém faz mal para ela? Porque ela foi com um propósito que não é da terra. Quando você chega na presença dele e o propósito não é terreno, o propósito é espiritual, o diabo não te toca, o diabo não te joga para fora, o diabo não te atrapalha. Você vem passando por cima, você vem chegando, porque o seu propósito é chegar até a ele, aleluias. Diz a palavra que ela entra sem barreira nenhuma, sem ruaça nenhuma, porque quando você chega na presença dele não tem ruaça, não tem embaraço, não tem laço, não tem obra de macumbaria nem feitiçaria que fica de pé quando você vem chegando para perto dele. A Bíblia diz que quando ela chega, a primeira coisa que ela vai fazer é dar a volta na mesa. Labaque, a sépia, que minépria. Nessa noite o Senhor manda dizer: chega e não faça barulho. Chegue e não mostre para ninguém que você chegou. Eu já vi que você já chegou. Chega e rodeia a mesa. Vem para os meus pés. Chega mais perto. Não chega fazendo barulho. Não chega mostrando que você já chegou, não. Ele quer que você dê a volta e vai para os pés dele. Porque se tem um lugar que o diabo não te arranca, é nos pés dele. Se tem um lugar, querida, na Aracébia, que a tristeza não te pega, é nos pés dele. Se tem um lugar lá, Bassuri Minébria, que não atinge você quando você está, é nos pés dele. Imagina todo mundo sentado e não podendo fazer nada. Que vontade de pegar ela pelos cabelos e jogar ela fora. Que vontade de dar uns tapas nela, mas não podia, porque eles eram fariseus. Tinha que estar na etiqueta, tinha que mostrar para Jesus que era educado, que ganhou o nome de fariseu porque eles eram top, mas por dentro estava correndo. Assim é Satanás. Quando Jesus te dá rébia, quando Jesus te dá oportunidade, quando Jesus te dá uma chance, o diabo fica louco dizendo: como eu queria estraçalhar com ele, como eu queria estraçalhar com ela, mas eu não vou poder fazer isso, porque Jesus está vendo, porque Jesus já enxergou, porque ela já chegou aonde é para chegar, que é dos pés dele. E ela vai adorando ali, o jantar vai correndo, o assunto vai correndo, e ela, querido, vai levar um culto, sabe o que? Particular, um culto que não precisa de multidão, um culto que não precisa de aplauso, um culto que não precisa de alafório, um culto que não precisa de uma congregação, um culto particular, um culto individual, um culto que é só ela e Jesus. Nesta noite Deus está dizendo para as mulheres: eu quero finalizar o mês de março na tua vida, você e eu e você, um culto só entre você e Deus nesta noite. Um culto particular, um culto que ninguém precisa saber que você está cultuando, só você e ele. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade, cultua, adore, levanta a mão, sapateia, porque ele veio aqui neste domingo para receber este culto. Diz a palavra, querido, que enquanto aqui na mesa é material o assunto, mas nos pés tem algo espiritual acontecendo. Ei, quer ver algo acontecer? Começa por baixo, começa pelos pés dele, comece orando primeiro, comece buscando primeiro. O assunto é carnal, mas Jesus tem que estar no meio. O assunto que você vai tratar é material, mas você tem que estar cultuando primeiro. Aleluia! Sabe por quê? Porque antes de você ser ser humano, antes de você resolver as suas coisas do dia a dia, você é servo. E como servo, o Senhor não quer que você passe vergonha. Então ela está cultuando ali, ela está adorando ali, ela está fazendo tudo que Jesus precisava. Sabe por quê? Porque Jesus chegou naquele convite e o convite não foi verdadeiro.
O convite não foi verdadeiro. O convite era para achar falha em Jesus. O convite era para tentar manchar o ministério de Jesus. O convite era para humilhar Jesus com o conhecimento dele. É por isso que o Senhor traz de fora. O Senhor traz alguém que não tem nada a ver com aquele jantar, que não tem nada a ver com aquela multidão, alguém que ainda não participou de nenhum culto com Jesus, alguém que ainda nem ficou perto de Jesus, mas sabia a responsabilidade de chegar nos pés do Senhor e fazer o melhor. Ei, nesta noite, você tem uma responsabilidade. Chegou aqui é o melhor. Chegou na sua casa depois do culto, ainda é o melhor, porque é nos pés dele. Será que o Senhor tem que trazer de fora para adorar? Será que o Senhor tem que trazer as prostitutas, os drogados para adorar porque nós estamos cansados de adorar? Será que Ele tem que começar a salvar mais gente lá porque os que estão aqui não adoram mais, não buscam mais, não se alegram mais, não sente mais? Que culto é esse? Vou te falar, é porque eu não tenho tempo. Não vai dar nem para finalizar, mas só vou te falar uma coisa. Você sabia? Jesus ressuscitou em que dia? Quem sabe? Domingo. Que dia que é hoje? Mais forte, que dia que é hoje? Por que Jesus ressuscitou domingo? Porque o melhor culto é domingo. Porque é o culto que o diabo mais se levanta é domingo. Porque é o culto que é mais embaraçoso para você não chegar é domingo. Porque foi nesse dia que ele ressuscitou. Você está entendendo o que ele está dizendo? Você sabe o que aconteceu no domingo? O domingo depois que ele ressuscitou foi a primeira reunião, foi no domingo. E a última ceia foi no domingo. A última promessa foi no domingo. Quando ele revelou o Apocalipse lá da ilha de Patmos para João, foi no domingo. Então, quando eu sair de casa no domingo, não saia com cara de delegado, saia com cara de adorador e adore o nome dele. Aleluia, se coloque de pé.